pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o livro A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro foi publicado nos Estados Unidos em 1982 e ele tem um formato bastante interessante. Ele é um romance epistolar, ou seja, ele é uma narrativa que tem formato de carta. São várias cartas que formam o livro e nessas cartas nós temos, inicialmente, a Sally, que é a nossa protagonista, enviando cartas para Deus. Na verdade, é bastante interessante a gente pensar sobre essas cartas, porque o fato de ser um romance formado por cartas é bastante significativo. Primeiro nós temos as cartas que Sally envia para Deus. E essa é uma forma dela externar os seus sentimentos. Depois ela também vai escrever para Nettie, a sua irmã, contando para essa irmã como ficou a vida dela depois que as duas se separaram. Olha só esse trecho. Eu falei. E ele me deu um pai linchado, uma mãe louca, um cachorro ordinário como padrasto e uma irmã que eu na certa nunca mais vou ver. De todo jeito, eu falei, o Deus para quem eu rezo e para quem eu escrevo é homem e age igualzinho aos outros homens que eu conheço. Trapaceiro, esquecido e ordinário. Já nas primeiras cartas do livro, nós temos muitos pontos da vida da Sally que a gente vai juntando como um quebra-cabeças. Como não é uma narrativa em que nós temos, por exemplo, um narrador de fora que nos conta o que está acontecendo, ou ela mesma contando a sua própria vida num formato narrativo como a gente está acostumado, aqui nós temos as informações que ela nos dá. E, na verdade, nós também precisamos pensar em outras duas coisas. Primeiro, que a carta é uma forma de expressar aquilo que é quase impossível expressar, que são sentimentos. Na carta a gente vai colocar um outro tipo de sentimento, até porque existe uma proximidade, existe uma intimidade entre aquele que escreve e aquele para quem se escreve. E isso nos leva a uma outra questão. As cartas não são pra gente. Na verdade, nós estamos nos intrometendo nas cartas que foram escritas para outra pessoa. E assim a gente conhece detalhes que talvez a gente não conheceria se as cartas fossem pra gente ou se fosse outro tipo de narrativa. Há também uma questão importante na linguagem das cartas. As cartas que a Sally escreve têm muitos, digamos, erros de ortografia. A Sally é alguém que não teve acesso pleno à educação formal. E isso me pareceu bastante coerente dentro da obra. É óbvio que ela, por não ter conseguido estudar, por ter uma vida tão sofrida, por não ter acesso à educação formal, ela acabou ficando com alguns errinhos, com alguns equívocos ali de ortografia. Algumas palavras escritas de uma maneira que não é a do dicionário, algumas coisinhas de regência e de concordância que são muito mais da oralidade do que da escrita. Então nós temos nesse conjunto que a carta forma uma visão completa da Sally. E também nós vamos ter depois da Nettie. E isso tudo é tão interessante na análise de uma obra como essa, porque um romance epistolar ele acaba tendo outros pontos a serem analisados que a gente não vê nos outros livros. Dando um contexto da obra, a narrativa toda vai se passar mais ou menos de 1900 até 1940, 1950. Nós vamos conhecer as irmãs Sally e Nettie, principalmente a Sally. Elas são mulheres negras que crescem nos Estados Unidos, que ainda é profundamente racista, em que a escravidão formal acabou, mas até a gente que vive aqui no Brasil sabe muito bem como essas coisas funcionam, mesmo depois do fim da escravidão formal. O ambiente em que elas crescem é profundamente violento. Mesmo a Sally vai sofrer abusos do pai e vai ter 2 filhos. Então, é um ambiente em que não há perspectiva de felicidade ou de esperança para nenhuma das duas. A Sally acaba saindo dada em casamento para um homem viúvo que na verdade só se casa com ela para ter alguém para cuidar da casa e dos filhos. E nesse novo ambiente
dito familiar, ela vai sofrer ainda mais violência. Acaba se afastando da Nettie, que era sua melhor amiga, sua irmã. E há muitos momentos em que essas violências vão se acumulando às violências sociais que elas sofrem. O livro como um todo é bastante pesado, mas acaba se tornando um livro muito profundo porque não é uma perspectiva branca sobre o assunto, é uma perspectiva de uma autora negra sobre a questão. Na verdade, a gente sabe que muitas vezes esses assuntos são apropriados por quem não tem propriedade para falar sobre eles. Olha só esse trecho. Eu me lembro de certa vez quando você me contou que sua vida deixava você tão envergonhada que nem com Deus você conseguia falar a respeito. Você tinha que escrever, apesar de achar que você escrevia muito mal. Bem, agora eu entendo o que você quis dizer. E independente de se Deus lê cartas ou não, eu sei que você vai continuar escrevendo, o que é inspiração suficiente para mim. De qualquer forma, quando não escrevo para você, eu me sinto tão mal como quando não rezo, trancada dentro de mim mesma, meu próprio coração me sufocando. Estou me sentindo tão sozinha, Sally. Dentre essas violências que a Sally sofreu está a violência do pai. E os 2 filhos que ela teve nessa situação, ela imagina que estão mortos. Enquanto isso, Nettie vai trabalhar na casa de um casal muito religioso, que trabalha como missionário e cuida também dos 2 filhos desse casal. E assim a Nettie acaba viajando com toda a família para a África, onde eles vão fazer um trabalho missionário. A Nettie conseguiu estudar bem mais que a Sally, inclusive muito pela proteção que a Sally conseguia dar para Nettie. E essa proteção também impediu que o pai delas abusasse da Nettie. E nós temos muitas outras relações dentro dessa história. A verdade é que tem muita coisa sobre a qual eu não tenho propriedade para falar. Não só porque eu não vivo, mas também porque, por não viver, eu não entendo completamente de algumas coisas. Existem situações que a gente só consegue entender por viver elas. Mas como leitor, eu acredito que eu posso passar a minha experiência de leitura com esse livro. E tem alguns pontos dele que me chamaram bastante atenção. A relação entre Sally e Shug. Shug é uma cantora, que é uma mulher muito bonita e que acaba entrando na vida da Sally. E junto com ela tem a descoberta da sua sexualidade já na vida adulta. Isso é algo que é completamente retirado da Sally até ela conhecer a Shug. Não só porque ela foi abusada pelo pai, mas também porque o seu casamento não foi algo que envolveu sua sexualidade, foi meramente um contrato, simplesmente alguém para os afazeres da casa. E a relação entre as duas é muito bonita. Existe uma descoberta que não se trata de meias palavras sobre algum assunto. São 2 mulheres adultas tratando de um assunto sério. Nós também temos Sofia, que é uma das personagens mais incríveis do livro. Ela é quem vai se casar com Harpo, que é o filho mais velho desse viúvo com quem Sally se casa, e ela luta profundamente contra a estrutura social racista. E nela nós vemos demonstrado o sofrimento por que passam aqueles que se impõem contra uma estrutura colocada. Ela entra em conflito com o prefeito e a sua esposa, e eles, brancos, conseguem com que ela seja presa. E essa prisão e depois o relaxamento para um trabalho forçado fazem com que ela odeie ainda mais essa estrutura que ela já odiava muito antes. Olha só esse trecho. Sofia falou para mim hoje: eu não consigo entender isso. O quê? Eu perguntei. Por que a gente ainda não matou eles? 3 anos depois que ela foi espancada, ela saiu da lavanderia, voltou a pegar cor e o peso dela outra vez, que tinha voltado a ser como era antes. Só que todo o tempo ela ficava pensando em matar alguém. Tem branco demais para matar, eu falei. A gente é minoria desde o começo. Mas eu espero que a gente acabe com 1 ou 2, aqui e ali, pelos anos afora, eu falei. E nós também temos a questão dos missionários na África. Aqui é mais um assunto delicado, sobre o qual eu também não tenho propriedade para falar. Mas me pareceu muito interessante porque é a perspectiva de missionários americanos negros indo trabalhar em grupos negros na África. Me pareceu em alguns momentos
E isso não é algo que seja crítico provavelmente só daqui, mas isso é algo que a gente critica de modo geral nesses grupos missionários, que eles vão com um ar de superioridade, como se dependesse deles a salvação de outras pessoas. Isso é algo que a própria Nettie vai questionar muito nas cartas que ela vai mandar para a irmã. Se efetivamente os negros americanos têm alguma superioridade e se é necessário mesmo fazer uma salvação das pessoas que estão na África. Quando, na verdade, quem mais colocou as pessoas na África numa situação ruim foram os próprios americanos e europeus. Claro, não estou falando aqui de negros americanos, mas estou falando aqui do que o imperialismo desses países todos provocou na África. Talvez se as relações internacionais fossem outras nos séculos anteriores, não houvesse necessidade de salvar ninguém. Olha só esse trecho. Deus é diferente para nós agora, depois de todos esses anos na África. Mais espírito do que antes e mais interno. Todo mundo acha que ele parece com alguma coisa, ou com uma folha de teto ou Cristo. Mas nós não, e não estar amarrados ao Deus que parece nos libertou. É claro que essa é uma evolução espiritual da Nettie. E nós sabemos que dentro de um grupo que está passando por grandes necessidades, a coisa não é tão simples. Talvez ter aquele ícone a que se apegar possa ser algo que dê um conforto, que dê um alívio, que dê alguma força. É que daí também já é não só do grupo, mas do indivíduo. Mas essa também não é uma questão sobre a qual eu possa falar com propriedade. Mas a análise do livro é bastante profunda e em quase tudo nós vemos alguma crítica, mas não um tom de crítica que acabe com tudo, não é um cancelamento, é uma crítica para repensar o que as próprias pessoas estão fazendo. Para finalizar, tem um pequeno trecho de uma das primeiras cartas da Sally que diz o seguinte: mas eu não sei como brigar, tudo o que eu sei fazer é continuar viva. E possivelmente seja essa força que tenha mantido Sally durante todo o livro. É claro que seria preferível que a gente vivesse numa sociedade em que a Sally não precisasse ter força para continuar viva, que continuar viva fosse algo natural, algo que fizesse ela feliz. Esse é um livro bastante pesado, é um livro bastante profundo, e no início dele nós temos partes que são muito difíceis de ler. Então, se tu quiser ler esse livro, ele é incrível, é uma leitura necessária. Mas se tu não tiver num momento muito bom, talvez seja melhor esperar por um momento mais propício. Bom, essa foi uma análise muito breve, muito superficial até, de alguns pontos do livro A Cor Púrpura, da Alice Walker. Até os próximos vídeos.